Boa tarde, boa noite, pessoal querido, amigos e irmãos. Eu pedi para o Ruela um tempinho, um segundo aqui, para fazer uma pequena abertura, porque esse dia é muito especial, né? 21 anos já, maioridade, né? Mas o meu propósito mesmo é o agradecimento a todos os que estão aqui e os que não puderam estar, mas estão online, tenho certeza, alguns deles ou muitos deles, porque quando você comemora tantos anos de vida, e alguns entraram no começo, alguns fundadores, né? Alguns entraram mais no começo, outros no meio do nosso tempo, outros estão chegando, graças a Deus. Mas, principalmente os do começo, sabem a nossa luta, né? O Ruela, a Grace, nós aqui, e outros também que participaram desde o comecinho da casinha, que no começo chamava Grupo Espírita Allan Kardec, depois nós mudamos para Caminho, Verdade e Vida, mas foi uma luta constante. E quem participou sabe muito bem do que nós estamos falando, né? Sobretudo porque Louveira é uma cidade, não sabemos de estatística, mas é uma cidade que é metade evangélica, metade católica. A dificuldade começou pela base da matéria, porque não se encontrava nenhum local para que nós pudéssemos abrir uma casa. E foi muita luta, até que o senhor lá em cima, os amigos maiores, nos arrumaram esse local, embora pequenininho, é muito acolhedor, muito, assim, para nós é uma casa, assim, é o que nós temos de melhor, né? Se bem que não é o mais importante, lembra que o Chico fazia alguns evangelhos embaixo de um abacateiro? Quem somos nós para pretender coisas? Né? E não é a nossa meta. A nossa meta, sim, é ter um terreno para ter uma casa própria, uma sede própria. Mas a nossa meta principal é a ajuda ao próximo, né? Então, essa luta nossa veio continuando até chegar agora, que os donos aqui nos acolheram, todas as dificuldades anteriores aconteceram tudo ao contrário, as coisas, né? Eles ofereceram tudo que nós precisávamos e até além do que nós queríamos e precisávamos. Então, hoje nós estamos comemorando esse aniversário. Agora, o meu agradecimento em particular é para a espiritualidade maior. Né? Sabemos que aqui tem um monte de companheiros, graças a Deus a sala está cheinha aqui, né, fisicamente, mas os espíritos estão também ouvindo, né, e sentindo, participando da nossa alegria, porque são eles que nos conduzem. Né? A casa não é conduzida pela materialidade, a casa com certeza é conduzida pelos nossos mentores, sobretudo pelo mestre querido, né? O caminho é a verdade e a vida. Então, eu queria agradecer muito aos trabalhadores e principalmente aos palestrantes que fazem parte da nossa casa, né? A Kátia, o Walter, quem mais que está aqui? Emerson, o Pedro, né? Imagina, o Pedro vem toda hora também de Jundiaí para cá, o Ruela e a Grace. Então, nós queremos agradecer muito a vocês, porque vocês ajudam a compor o corpo da casinha, não só na forma material, mas na forma espiritual. Ontem o Walter fez uma palestra maravilhosa sobre a casa espírita. Hoje o Ruela vai acrescentar uma outra situação profunda para o momento, né, Ruela? Mas eu digo o seguinte, os nossos agradecimentos, em particular meu e do Antônio, vocês sabem que o Antônio fala pouco, né? Mas é um agradecimento profundo do coração, porque vocês fazem parte da nossa casinha. E a espiritualidade, sabe, sempre nos orientou assim. Todos os trabalhadores, principalmente os trabalhadores que estão atuando na casa, fazem parte, nós temos as nossas fichas reencarnatórias na casa. Né? Então, uma casa onde os companheiros precisam de ressarcimento, aqui existe respeito, aqui existe dedicação, aqui existe colaboração, vocês podem ver, né? A gracinha que ficou a decoração, né? Graças à nossa companheira aqui, a Renata, e todos os que ajudaram. Estava comentando com a Kátia, onde alguém falou assim, esses são os trabalhadores da última hora. Não, são os trabalhadores de todas as horas. Pediu, eles aparecem, né? Comparecem para ajudar. Então, eu não quero me alongar mais, a palestra vai ser maravilhosa, a Grace falou um pouquinho antes, mas eu queria, então, deixar para vocês aqui, com vocês, o meu agradecimento mesmo, do fundo do coração, viu, pessoal? E que todos nós possamos ficar na luz de Jesus. E nós também temos que agradecer a vocês também,
Obrigada, querido. Cadê o seu Jair? O ajudante biônico? Ele está lá fora. Prontinho. Agora eu já peguei. Esse. Tá certo. Boa tarde, amigos. Eu sou especialmente emocionada e feliz hoje de estar aqui, porque há 21 anos atrás, né, o Roberto, né, a pessoa que foi um dos nossos primos, um dos pilares fundadores da casa, eu já contei isso aqui, mas vale a pena eu falar brevemente como que nós começamos com a nossa casinha lá perto da Santa Casa. Eu, um belo dia, mudei para Louveira e estava no salão fazendo a unha e perguntando a uma pessoa, aqui em Louveira não tem centro espírita, que eu frequentava lá em Jundiaí, que eu morei primeiro em Jundiaí. E aí falaram, olha, tem uma pessoa que está querendo fundar um centro espírita, mas não tem trabalhadores. E ela me passou o contato do Roberto, na mesma hora eu fiz contato e marcamos uma conversa para o dia seguinte. Íamos nós dois, eu e meu marido, mas ele teve um problema no trabalho, não pôde vir, fui eu sozinha. Chegando lá, eu sempre lembro, até essa semana eu comentei isso com o Roberto, numa mesa grande que tínhamos lá na casinha, né? Eu sentada e o Roberto olhava para mim assim e virava o rosto. Eu falei, gente, o que é isso? Que coisa estranha. Aí ele olhava, de repente ele dava uma risadinha assim, né? Eu falei, gente, eu sem saber, eu falando ali, toda boa vontade, que soube que ele está. Aí, de repente, ele vira assim, Pai José, estão chegando os trabalhadores, né? Então, ele estava ali conversando com o Pai José. E o meu encontro também com a Thelma e o Antônio também foi muito interessante. Não sei se vocês vão lembrar, um belo dia eu tinha um problema no joelho, uma cirurgia de menisco, e eu não podia dirigir, morávamos no mesmo condomínio. Então, eu não podia dirigir, tinha que ir lá no COT, em Jundiaí. Eu falei, vou ficar aqui na porta do condomínio, esperar alguém me perguntar. Muitas pessoas iam para Jundiaí, isso passaram os dois, eu perguntei, por acaso vocês vão a Jundiaí? E, gentilmente, eles me deram uma carona, e, além de dar carona, me levaram até a porta do COT. E, nesse caminho, tivemos um tempinho falando, eu comentei com eles, que era espírita, e eles frequentavam lá em Santo André, e na hora fiz o convite a eles também, vamos unir a nós. Né? E foi assim, foi lindo o nosso reencontro, né, Té? Gente, eu vim aqui, eu não estava nem na programação de falar primeiro, mas foi bom que eu contei para vocês como que foi todo um início, né? E outra coisa, eu estou aqui para agradecer a espiritualidade. Já citei o Pai José, o, o Pai João, o Zé Baiano, que hoje, inclusive, eu conversei muito com o Zé Baiano, porque eu queria trazer no lanchinho, queria trazer cocada, que ele adorava cocada e água de coco. Ele vivia falando. Então, eu pensei, a minha ideia era fazer umas cocadinhas bem gostosas de copinho e trazer. Mas, como eu não estou na minha casa, a casa da minha filha não tinha panela adequada, não tinha os copinhos, não tinha até o leite condensado, e coco estava fácil. Mas faltavam tantas outras coisas que eu falei, fiquei devendo essa homenagem, né? E mais, gente, outra coisa a gente vê, né? Eu não ia vir com essa blusa. Vocês estão vendo que eu estou com a camisa uma paleta de azul e branco, combinando com a decoração do centro. Eu ia tomar banho, eu ia vir com a camisa também, mas era um tom cru. De repente, eu falei, essa camisa aqui, para vocês terem ideia, eu vou confessar para vocês, é camisa que eu faço faxina, que eu vou no centro, vou fazer compra, fico em casa o dia inteiro, não é camisa nova. Mas decidi vestir essa camisa, porque estava mais fresca, a outra era um pouquinho mais quente, né? E quando eu cheguei assim, falei, gente, eu fui intuída para vir, né? Combinando com a decoração do centro, né? Então, era isso que eu queria agradecer muito a todos vocês, mas, em primeiro lugar, agradecer a Deus, nosso Pai,
e aos bons espíritos. 21 anos não é fácil, né? Então, eu estava lembrando, aos 20 anos atrás, eu tinha 40 e poucos anos. Então, você agora deu todo mundo para saber quantos anos que eu tenho, né? Ao mundo. Então, e eu pensando assim, eu era uma pessoa jovem, mas sempre muito determinada, muito com foco naquilo que eu queria. Lamento não estar num ponto de maturidade que deveria estar, depois de tantos anos. Mas faz parte também, mas nunca desistimos, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, sobre qual o nosso papel como espíritas, né, trabalhadores na casa espírita. Então, meus queridos, que Deus nos abençoe, que os amigos espirituais, nossos parceiros, companheiros, responsáveis por essa casa, que nos anima, nos traz aqui, e que nos acolhe com todo esse amor, até me intuindo para vir com a cor da festa, né? Com certeza eu não ia vir, foi de última hora mesmo, né, que eu decidi vir. Eu cheguei aqui e falei, opa, estou combinando com a festa, né? Então, que vamos agradecer, hoje é dia de muita festividade, dia de Nossa Mãe Santíssima, esse azul também remete muito a ela, né? E é isso que eu gostaria de falar, né? E externar nossa toda a gratidão, né, pela espiritualidade de nos sustentar. Conforme a Thelma disse, nós não precisamos nos afastar, mas a luta com eles continuaram. No início também foi sempre de muita luta e, sobretudo, harmonia perfeita. Até hoje eu falo, já passamos por outras casas espíritas que nós vivíamos mudando, mas não teve nem uma casa espírita que nós trabalhamos que tivemos tanta harmonia com os trabalhadores. Os velhos de casa aí, Luiz, a Sandra, Antônio, Edenice, o que eu estou vendo agora, sabe do que eu estou falando. Nós sempre tivemos tanta harmonia nas conversas, e eu espero que até hoje tenham, né? Todos, né? E a casinha, essa coisa pequenininha, aconchegante, né? É perfeito para isso, né? Então é isso. Nós possamos que tudo que for falado hoje seja de reflexão e oportunidade para nós otimizarmos o nosso tempo que temos aqui na Terra. Daqui a pouco eu volto para falar o finalzinho. Minha filhinha está lá assistindo a gente. Ela não pôde vir que está gripada hoje. Eu? Eu estava feliz que tinha banquinho. Aí ia ficar. Muito bom. Bom demais. Alegria de estar aqui. E a gente está aqui pela misericórdia de Deus. Porque a vida não é fácil. E a gente enfrenta muita dificuldade com a gente. Muitas fraquezas, muitos tombos, levanta e cai de novo. Estuda, estuda e não aprende. Né? Não aprende. Só intelectual. Lá dentro mesmo fica muito pouco. E isso é compreensível no mundo em que a gente vive. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a transição planetária, o papel da casa espírita nesse processo, principalmente das pessoas. Porque quando você fala da transição planetária de casa espírita, você está falando de instituição, de coisas. Mas as pessoas é que fazem
o processo. Então, nós vamos tocar em 4 pontos. O primeiro ponto é a própria transição. Vamos falar um pouquinho da transição. Para muitos que estão aqui, vão ouvir de novo aquilo que ouve muitas vezes. Mas nós vamos falar do básico. Porque eu sempre aprendi na minha vida, eu não vou falar quantos anos, não. A minha esposa já falou, então, mais ou menos uns 48 anos de espiritismo, né? Ninguém ouviu espiritismo? Trabalhamos em Minas, São Paulo, em Rio, em Uberaba, tivemos a graça de estar lá perto do Chico. A minha esposa tomou sopa na casa do Chico e ganhou um abraço. Então, a gente vai falar o que é a transição. Nós vamos falar os tipos de mundos que existem, para entender por que da transição. E vamos falar de algumas profecias, porque todos nós já ouvimos tantas, né? E algumas profecias com data marcada. Isso no próprio meio espírita. Vamos entender. E vamos nos focar em 2 coisas básicas no sermão profético de Jesus. Ou, como alguns dizem, o Apocalipse de Jesus, né? O sermão profético de Jesus que ele fez só para os seus discípulos, porque nem os discípulos entenderam direito. E às vezes nem a gente entende muito bem. E vamos falar daquilo que todo mundo quer saber. Quem vai e quem fica. Aí a pergunta é, quem quer ir? Ninguém? Você quer ir? Quem mais quer ir? Só que ir não é bom. Não. É só pegadinha, né? Ir não é bom. Ir é ir da regeneração. A gente quer ficar aqui, na Terra, na regeneração. Ir. Ah! Então, quem não respondeu, se ficou na dúvida, eu tinha certeza, foi melhor. O que é a transição, então? Transição, né? Está num trânsito, né? Não é uma coisa definitiva, não é isso? Está em trânsito, não chegou lá e saiu de algum lugar. Saiu de algum lugar e vai para um outro lugar. Está num caminho. Então, esse processo de transição explica aqueles processos que existem em todo o universo, sempre. Sempre. Nunca deixará de existir. Nós podemos falar assim, não, mas um dia todo mundo será perfeito. Mas isso não vai acontecer assim. Porque se um planeta se torna de espíritos perfeitos, tem outros sendo construídos. Né? Então, a gente vai compreender isso. E vamos analisar o que Jesus falou disso para nós. E vamos entender quem vai e quem fica. E o fechamento, quem vai fazer é minha querida esposa. Que já trouxe um ar de emoção para aqui, né? E vai fazer o fechamento. Sem emoção. Deixa eu tirar minha colinha. Tem colinha, viu, gente? Tem que ter colinha. Tem que ter colinha. Muito bem. Nós vamos começar olhando, dentro do processo de transição, que a gente tem 5 tipos de mundos. Né? 5 tipos de mundos. O mundo primitivo, o mundo de expiação e provas, o mundo em regeneração, o mundo ditoso e o mundo divino. Onde nós estamos? Que bom que todo mundo sabe, né? Porque se a pessoa tem dúvida, não pode ter dúvida. Mas a gente já passou por um processo de transição. Já. Porque nós saímos de primitivo para expiação e provas. Isso é um processo de transição. E quando nós passamos por esse processo de transição, aconteceram fatos que se repetem. Que se repetem. E todas as transições se repetem. Mas tem uma coisa boa. Os fatos que se repetem em determinados níveis sempre são melhores. Porque quando nós migramos de mundo primitivo para expiação e provas,
Isso nós estamos falando de um começo há mais de 30, 35 mil anos atrás, quando chegaram aqui os espíritos migrados de Capela. A gente não sabe se tem de outros, mas dizem que tem, mas ficamos com Capela, porque tem literatura que diz exilados, mas eu sempre falo, Jesus não gosta de exilados, ele gosta de migrados, que de fato são migrados. Exilados dá a impressão assim, foram castigados, lá estão presos, não é bom, né? Não é bom. Migrados. Quando chegaram aqui, eles tinham muito mais conhecimento, chegaram mais ou menos na época de quem? Cro-Magnon, Sapiens, 30, 40 mil anos atrás, eles já estavam aí. Eles não chegam na hora de reencarnar, eles chegam para começar todo um processo de... A gente sabe que, dependendo do mundo, o próprio corpo espiritual precisa de se adaptar com o fluido do planeta. Então, tem muitas coisas, muitos preparativos no plano espiritual para ser feito. Então, eles chegaram com uma capacidade intelectual sem comparação para aqueles seres totalmente primitivos e com uma moral para aqueles seres primitivos bem maior, mas que não era suficiente para entrarem num mundo de regeneração lá onde eles estavam. Estão captando aqui o esquema, né? São os processos. E chegaram aqui e formaram grandes civilizações, que até hoje muitas explicações não existem de fato para isso. A gente que teve o prazer de estudar a filosofia espiritualista por alguns anos, dentro da filosofia fala dos egípcios, dos gregos, e tem dentro da história da Grécia, tem um hiato. E o hiato é como que apareceram esses grandes filósofos e de onde eles tiraram essas informações? Não tem. Não tem. Fica sem explicação. Por quê? Na Índia, o hinduísmo. No Egito, os egípcios. Na Grécia, em Roma. Cada um desse povo tinha uma característica evolutiva muito importante. E eles que deram empurrão em muitos daqueles que eram primitivos. Então, ali houve um processo também de saída, de migração, de quem não estava compatível, quem não ia conseguir acompanhar. Dos primitivos ficaram alguns, outros não. Então, esse é o processo da transição que aconteceu e que vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Então, os mundos de regeneração, os mundos ditosos, os mundos divinos, estão acima do nosso, de expiação e provas. E quando a gente estuda esse processo, vamos passar para o próximo, aí a gente vai entender um pouquinho. Tem um outro triângulo, que ele não vai dar para ler, mas eu vou falar. Ele se divide em 3 partes. Você tem a parte de baixo, que é... Aqui está tudo preto e branco, mas é rosado, depois tem o amarelo, e um pouco o azul, e depois o cinzento lá. Aqui também não está dando para ver nem as cores, mas está dividido em 3. São as 3 ordens. 3 ordens. Ordens, a gente estuda no kardecismo, as ordens onde se classificam os espíritos. Tá? E tem as classes. 10 classes. Em cada ordem você pode ter várias classes, exceto a primeira, né, que é a mais alta. Né? Então, ali embaixo você encontra o quê? A terceira ordem, espíritos batedores e perturbadores. E nós estamos aí. Batedores e perturbadores. Mundo de regeneração, mundo de expiação e provas. Está aí. E aí você tem várias classes, né, que vai explicar. Aqui eu não vou ler todas, que a gente tem um assunto interessante aqui, mas aqui está dizendo assim, nesse mundo onde estão esses espíritos, e aqui está incluído mundo de expiação e provas, o mal sobrepuja o bem. Talvez todos vocês já ouviram isso, quem não ouviu está ouvindo. Significa, no mundo que nós estamos vivendo, o mal sobrepuja o bem. E não adianta a gente ficar pensando assim, é verdade, tem o pessoal do bem e o pessoal do mal. Não existe isso não é assim que funciona. Quando fala pessoal do bem, a gente pode tirar aí o filé mignon do filé mignon, uns percentuais mínimos de missionários, de espíritos grandes que vieram, que estão vindo muito para o planeta. Mas, fora eles, quem é de expiação e provas, e eles não são, tem o mal e tem o bem dentro. Né? Porque o mal, e a palavra eu nunca gostei dela, mas ela existe, a gente tem que usar, é a ignorância. É a ignorância.
Então, quando a gente aprendeu muito, durante milênios, durante milhões, se considerarmos animais, a gente aprendeu muita coisa importante, que são os instintos, algumas emoções, a gente aprendeu outra coisa importante quando a gente se tornou espírito. A gente aprendeu os vícios. Olha que beleza! Quantos vícios nós aprendemos nos nossos milhares e milhões de encarnações, que seja? Todo tipo de vício possível, para garantir duas coisas: o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Para garantir isso, a gente desenvolveu uma quantidade, a maledicência, a inveja, né? O melindre, a fofoca. Fofoca? A gente não sabe o que é fofoca, né? Não. Obrigado. Cuidado, quem fala alto assim, ó. Tudo bem. Então, a gente aprendeu muita coisa, e não aprendeu da noite para o dia. A gente demorou para aprender. Demorou bastante. E agora? Que a gente está aqui, e Jesus está falando, venha para o mundo de regeneração. E você fala, eu quero ir, mas será que? Será que dá para ir? A gente precisa saber. Porque se a gente não for, eu já contei a primeira história, não já? Ó, o que acontece? Vai ser exilado? Não, vai ser migrado. Para reaprender, vai começar tudo de novo. Eu morro de medo porque não tem anestesia. Ah, meu Deus, só isso que eu fico pensando. Já pensou? Já viram aqueles filmes antigos que não tem anestesia? Tem que botar a perna. Conta 1, 2, 3, pá. Pois é. Não, então, aí. Né? Então, aí você tem esse processo aqui, que é de mundo de expiação e provas. É um mundo difícil. É um mundo de espíritos ainda inferiores, com mais mal do que bem. E não adianta vir na casa espírita e pensar, está tudo bem agora. Não, não é não. É complicado o negócio, porque existe uma coisa que se chama forma e essência, que a minha esposa vai falar. A gente precisa aprender muito sobre isso, forma e essência. Porque se a gente não aprender sobre a essência e ficar na forma, não vai garantir nada. Só vai garantir que você é intelectual, é um migrado de capela que sabe muito e vai lá e se junta com aquela confusão toda. A gente vai falar disso, quais são as características que precisa para ficar na regeneração. Então, não é ir, é ficar, hein? Tá? Muito bem, depois você tem a outra ordem, que é a ordem dos espíritos bons. Olha que beleza, você já sai de um lado e vai para o outro, os bons. Os bons, mas ali tem várias classes. E olha que incrível, a primeira classe é dos espíritos benevolentes, bons benevolentes. A segunda classe é dos espíritos sábios, depois de sabedoria, depois os superiores. Aí depois vai os puros lá para cima, vamos deixar isso quieto lá. Né? Mas percebe, o benevolente, depois o sábio, depois de sabedoria, depois os puros. Como assim o benevolente? Faz todo sentido. Não fazia para mim, mas faz todo sentido. Porque você pode aprender sobre a bondade, ajudar as pessoas, você ser uma pessoa simples, mas você gosta de fazer o bem, você respeita as pessoas, mas você não desenvolveu parte intelectual. Eu falo intelectual, mas, na verdade, intelectual é um processo. Você não desenvolveu a inteligência, que é uma coisa muito maior. E você vai ter que fazer. E a escadinha é assim, ela mostra, ó, benevolente dá para chegar, mas depois você não passa disso. Se você não desenvolver o quê? A sabedoria. Porque para lá um espírito superiores não pode ser seu benevolente. Ele tem que ter sabedoria. É mais do que sábio. Ele tem que ter sabedoria. Aí ele poderá chegar a ser um espírito puro. Então, esse é o processo da escala evolutiva espiritual. Aqui a gente fecha o primeiro item que nós queríamos falar. Outra coisa que a gente entende Veja que esse nosso falar aqui, gente, ele não entra profundamente em tudo. Não dá. Então, a gente está pincelando coisas que são básicas e importantes da transição. Porque a gente não sabe se aqui tem pessoas que estão vindo, entendendo o começo, não compreendem ainda, então vai pegar o básico. E aqueles que já passaram pelo básico, já estão lá no PhD, tenha paciência. Paciência desenvolvida é um sinal de espírito de um nível alto. Né? Então, vamos nós. Vocês já ouviram falar sobre profecias e previsões, desde o Velho Testamento. Né? Hoje nós vamos falar do sermão profético de Jesus, as profecias de Jesus. Mas vocês já ouviram falar de 2012? Fizeram um filme. Ah, não deu certo, aconteceu alguma coisa, inventaram a história, é 2019.
não deu certo também, inventaram alguma coisa, e alguém começou a parar de inventar, porque estava ficando mal o negócio. Mas veio o meio espírita e começa a soltar também. 2000 não sei o quê, 2050, começou a vir isso, e está aí na mídia. E aí a gente fica preocupado. Por que, às vezes, o espiritismo entra por alguns caminhos, algumas situações em que existem grupos que falam determinadas coisas, porque isso é popular, ou porque isso dá engajamento, ou porque isso dá likes, eu não sei. Mas esquece do básico. Então, existe um processo de previsões. Muitas pessoas já viram. Olha, em 2057 vai acontecer não sei o quê. Em 2000 não sei o quê. Olha, 75 anos. Tem de tudo. E vários livros escritos e coloca-se nome de pessoas de alto nível espiritual ali. Olha, ele que... Isso é mais complicado ainda. Isso é muito rápido para falar. Eu vou levantar aqui para vocês o Livro dos Médiuns. Vou ler um trechinho do Livro dos Médiuns. Eu sempre tento ler sem o óculos, mas às vezes não dá certo. Às vezes lá no meio, o que está escrito? Então vamos botar o óculos aqui, que é melhor. Olha, no Livro dos Médiuns, ele fala sobre isso. Mas a gente precisa compreender uma coisa conceitual. Tem 2 pontos que isso não pode acontecer, de previsão de data. Tem 2 situações. A primeira é, data é coisa do homem encarnado e desencarnado enquanto errante. Vamos falar assim, errante, acho que é uma palavra que todo mundo entende. Pode ser um espírito de um certo nível, mas ele continua errante porque ele tem que reencarnar. Depois não tem esse negócio de data, não existe esse negócio de data, dia tal. Não, não tem. Porque existe na Grécia 2 nomes para isso. É Cronos, que define datas, que é a coisa do homem, e Kairos. Kairos significa o quê? Aquilo que é de acordo com a circunstância, com as coisas acontecendo, numa cadência, que pode ser em 10 anos, em 20 anos, não importa. Não importa. Então, o próprio Kardec faz algumas previsões e ele fala mais ou menos assim, mas não quer dizer que exatamente tem uma data, não tem. Jesus fez previsões, não deu uma data, ele deu olha que interessante, ele deu as circunstâncias. Quando acontecer isso é por quê? Porque se quando acontecer pode ser 10 anos antes, 50 depois ou 100 antes, não importa. A diferença é essa, é kairos, ou seja, é circunstância. Então, esse processo já dá para entender que previsão de data não está legal. E aí vamos no Livro dos Médiuns, item 267, vocês podem procurar lá, quesito 8. Diz assim, ó, os espíritos levianos são ainda reconhecidos pela facilidade com que predizem o futuro e se refere com precisão a fatos materiais que não podemos conhecer. Não sabe nem ler o resto, mas aqui já deu para entender o Odo, né? E ele fala assim, os espíritos bons podem fazer-nos pressentir as coisas futuras, quando esse conhecimento for útil, mas jamais precisam as datas. Agora, né? Ouvem bem, hein? Todo anúncio de acontecimento para uma época certa é indício de mistificação. Mistificação é quando o espírito quer passar por alguma coisa que não é. Aí ele engana as pessoas. E muitas pessoas de bem, vai eu falar isso. Muitas pessoas se deixam enganar. Então, não existe a questão de data. Existem as circunstâncias. Circunstâncias. Por exemplo, olha, daqui 1 hora vai chover muito forte, não sei o quê. Daqui 1 hora. Mas eu posso acertar, porque eu estou vendo uma coisa ficando preta ali, raio caindo para todo lado, vai chover. Peraí. Mas nós estamos falando de coisas para séculos. Jesus falou para milênios. Para milênios. Então, isso é importante não deixar de colocar, porque quando você começa a falar de transição planetária, você vai ver muitos livros e muitas coisas falando e colocando data. Leia, tira o que é bom dali, mas quando tiver a data, deixa do cantinho, sabe? Não esquece a data, vai, esquece a data, porque são as circunstâncias. Podem mudar? Podem. Claro que podem. Você quer ver um exemplo fácil que nós vamos falar aqui, mas já vou adiantar? Nós temos aqui uma quantidade, não é de 1000, nem milhares, nem milhões, é bilhões de espíritos que vieram de situação muito crítica do mundo espiritual. Situação trevosa. E a partir de 1950 para cá, fizeram assim, invadiram. Se vocês olharem a demografia, eu não vou falar disso aqui agora, mas eu já mostrei isso aqui numa outra palestra, de habitantes, você vai ver que nos últimos 70 anos, o crescimento da população deu uma explosão de mais de 300%. Saiu de 2 bilhões e pouquinho para 8 bilhões. Fez assim.
E se você olhar os 100, 300, 400 anos para trás, não era assim. Tem várias coisas, tem, mas a principal, abrir os portões. Abrir os portões. Vão. Não é vão lá fazer confusão, não. De jeito nenhum. Vão lá ter a oportunidade, a última oportunidade, de fazer uma última tentativa. Mas Deus, na sua sabedoria, sabe muito bem que eles iriam fazer confusão. É claro que ele sabia. Né? É claro que ele sabia. Mas é preciso. Porque a confusão é para testar quem está aqui. Porque também nós somos testados. Eles vêm com várias situações para nos testar. Nós vamos ver isso aqui. Muito bem, vamos falar para o sermão do profético de Jesus. Eu não vou ler o texto. Pode ir, Luiz. Isso. Não, pode passar, isso eu já falei. Pode ir. Pode ir também. Aí. O sermão profético de Jesus, eu não vou ler o sermão, mas eu digo para vocês, Mateus 24, quem quiser ler na íntegra, é muito interessante. Mas saiba, esse sermão é um sermão que Jesus fez só para os discípulos. Por quê? Ele estava no final de carreira, vamos falar assim, né? Já ia, coitado, ser sacrificado. Ele fez o sermão, e esse sermão ele quis deixar para o povo de hoje algo em que as pessoas pudessem dizer, olha, o Cristo é o espírito mais evoluído que passou aqui, nós estamos passando por uma situação tão crítica, está falando de transição, ele não falou de nada disso? Como assim? Não, ele falou tudo. Ele não usou o nome, ele não ia falar reencarnação, ele não ia falar a transição, desse jeito não, mas ele falou tudo as circunstâncias que iria acontecer. Então, muito bem, quais são as coisas que ele falou que iria acontecer? Vamos lá. 7. 7 é um número interessante. 7 sempre é um número interessante. Ele diz assim, haverá falsos cristos e enganarão a muitos. Haverá guerras e rumores de guerras. Perseguições ao espiritualista e ao Cristo. Traições, ódios e violências. Haverá falsos profetas. Não é falsos cristos, falsos profetas. A perversidade de muitos, olha aí, quem chegou aí, a confusão, esfriará o amor dos fracos. Olha o problema. Então, eles vêm, nos testam e, às vezes, conseguem nos arrebanhar. E o 7, o último, é o evangelho será pregado em toda parte do mundo. E toda vez que Jesus falava alguma coisa falando, haverá isso, ele dizia, ainda não é o fim. Né? Quando ele chega no 7, fala, agora é o fim. E aí as pessoas, é o fim do mundo. Tem traduções, é o fim do mundo, mas é uma tradução equivocada. Não é fim de mundo, é fim de ciclo. Fim de ciclo. E a tradução não é feita pelos espíritas, né? A tradução é feita por outros que acreditam que é o fim do mundo. Então, tudo bem, não tem problema não. O que significa haverá falsos cristos? O que são os cristos? Os cristos são aqueles espíritos que são os planejadores, os grandes organizadores, grandes, do plano espiritual, que adjetivo que eu vou usar aqui, inferior, bem inferior. Eu não gosto de usar trevoso, do umbral, mas todo mundo já entendeu, então não preciso repetir isso. Eles são os grandes planejadores que planejaram essa vinda lá com muito detalhe, com muita acurácia, para acertar na mosca. Fizeram tudo bonitinho e muito poder. Eles vieram e planejaram, e nesse plano deles, eles colocaram 4. Vamos lá. 4 coisas fundamentais. Primeiro, onde eles iam trabalhar. O plano deles focava em 4 pontos e disse assim, ó, separou por equipe os falsos profetas que iam trabalhar para eles. A parte sexual, pronto, primeiro. Aí, quando a gente fala parte sexual, todo mundo já treme na base, né? Mas não é para tremer na base, gente. Sexo é uma coisa boa, né? Sexo é uma coisa importante na vida. Mas, lembra que a gente começou falando? A gente desenvolveu os instintos, os vícios, né? Muito bem feito. Agora a gente tem um problema, que tem que desenvolver as virtudes, a gente não sabe. E aí uma coisa puxa a outra. Então, a parte sexual. Eles iam trazer ideologias promíscuas, que quebrariam muitas regras, destruiria a questão mais afetiva de amizade, de amor, ficaria mais na parte física, ideologias perniciosas, e traria isso numa pílula dourada, a liberdade, sabe essas coisas?
e traria para as pessoas o vazio. Né? O vazio. Porque o sexo pelo sexo é um vazio. É um vazio. Né? É muito mais do que isso. Então, esse é o primeiro grande planejamento desses espíritos. O segundo é o materialismo. Nós temos que derrubar a religião. Mas, acima de derrubar a religião, nós temos que derrubar Deus das pessoas. Isso foi feito no século XVIII, XIX e um pouco do XX. Né? Quando você movimentou a igreja, que era dominadora junto com os reis, até a Revolução Francesa, dominava tudo, a ciência, todo mundo era mandado para o calabouço, tinha que fugir para a Holanda, tinha não sei o quê, a gente sabe da história. Aí mudaram totalmente ao contrário. Quem dominou a igreja, quem dominou os reis, foram os burgueses, os ricos, todos eles se juntaram com os filósofos e falaram assim, agora nós vamos acabar com tudo isso. E fizeram uma derrocada e mataram até os padres, matavam os padres. Só não podia falar de Deus, podia falar de tudo que fosse provado. Fundou-se o racionalismo e o iluminismo. E até hoje tem muita gente que defende. Mas isso é importante, a razão, mas ela é limitada. Ela não serve para falar de Deus. Nem pense nisso. Da espiritualidade não serve para falar da espiritualidade. Serve para falar, não tem isso, para com isso. Né? E pare com isso, não parou, vai morrer. Mataram os padres, mataram um monte de gente. E aí fizeram a pior coisa, não acabaram só com a religião, acabaram com Deus. Né? Destruíram Deus no meio do povo. Isso é um abismo. Isso é um abismo. Terceira coisa, dominação. Não era só isso que eles queriam dominar. O materialismo, a riqueza material, a posse, mas a dominação. A dominação passa por quê? Passa pelo processo financeiro, passa pelo dinheiro, passa pelo egoísmo, passa pelo orgulho, que é a questão de opressão, de escravizar as pessoas. Ah, mas a escravidão já acabou. Não, ainda tem tantas. Quantas notícias a gente vê aí de lojas de grife que usa escravidão escondida nos países mais... Você pega Bangladesh, dá vontade de chorar. Né? São escravizados. É outro tópico. Depois, a intolerância. Eles dizem o seguinte, que a gente tem 3 características que nós não podemos deixar passar dentro da intolerância. E quais são elas? Vamos ver aqui. Vamos para a minha colinha. Está aqui. Não, não está aqui. Está aqui. É a violência, tem que ser pregada a violência, porque através da violência você consegue muita coisa, através da política e através da própria religião que ficou para trás. Essas 3 bases são usadas por eles, e a gente está vendo isso aqui. Já observaram que tem uma quantidade enorme de religião que pegou o Novo Testamento de Jesus, botou no canto, e só trabalha com o Velho Testamento? Porque ali você consegue se encaixar em muita coisa? É isso. Isso está acontecendo. Isso está dentro do processo dos falsos cristos. Dos falsos cristos. Mas ele diz mais também, não é só falso Cristo. Haverá guerras e rumores de guerras. Vocês já viram o nosso mundo sem guerra? A gente pode não ter a notícia, mas se a gente procurar, a gente vai encontrar. Tem sempre guerra. Sempre guerra. E sempre covardia. Sempre tem covardia. Né? Mata-se crianças, mata-se velhos, mata, vai matando, vai matando. Né? E é como se a gente fosse anestesiado de ver as notícias e falar, bota guerra. Né? Ah, mataram lá, mataram. Isso é muito triste. Ficar anestesiado é muito triste. Também não ficar também é bem difícil. Né? E as guerras, além dessas, tem umas que são muito complicadas, chamadas guerras ideológicas. As guerras ideológicas são as guerras da separatividade. Ah, mas tem isso? Tem. Em todo lugar. No meio espírita. Tem. Gente, no Livro dos Espíritos, tenha curiosidade, vão lá. Eu já li até as notas explicativas do Livro dos Espíritos que eu precisei ler. Tem muita coisa interessante, mas aqui não é isso. É o último capítulo do Livro dos Espíritos, antes das notas explicativas. Chama Conclusões. Vai lá em Conclusões, é enorme. Mas se você não quiser ler tudo, vai nos últimos 3 parágrafos. Você vai encontrar na mensagem de Santo Agostinho, ele falando que ele vai falar para nós que muitas coisas vão acontecer na doutrina, são muito difíceis, mas ela vai resistir.
Mas ele fala, mas tem uma que ela não resiste. São as separatividades. Exatamente a ideologia. Quando você entra no processo de separatividade, qual é o perigo? Você pode ter uma opinião sobre uma coisa e o outro ter outra. Até aí tudo bem. Mas quando aquilo é muito forte, cria o faccionismo. O faccionismo faz você perder uma coisa que é fundamental para o seu desenvolvimento espiritual, chamada discernimento. Você perde. Tudo que o outro faz é ruim, tudo que o senhor faz é bom. Não importa se é o inverso. Não importa. Isso a gente está vendo aí direto. Direto. E nos contamina. Nos contamina. Esse é o processo de guerras e rumores de guerras, e os ideológicos são os piores. Depois a gente tem perseguição à doutrina do Cristo. Bom, eu já falei aqui, quantas religiões estão falando de religião, disso, daquilo, e não fala mais do Cristo. Não quer saber. Porque sem falar do Cristo é muito difícil fazer o que fazem, que é o processo de dominação e o processo financeiro. É muito complicado falar do Cristo e fazer isso. Então não vamos falar. Isso é uma perseguição. Ainda tem as misérias que acontecem, de abortos, de fome, de miséria. A gente vê falar de fome, de miséria no mundo há quanto tempo? Há quanto tempo? E esses sinais estão todos aí. Estão todos aí. Depois nós temos ainda o que ele fala, as traições, os ódios, as violências e os rompimentos. As violências, se você olhar para uma pessoa na rua, cuidado. Se você olhar de um jeito meio estranho, sem você querer, dependendo da pessoa, ele vem e te mata. É uma coisa de louco. Tá assim. Tá desse jeito. Melhor coisa do mundo é não se envolva, não xingue. Está no carro, o carro te cortou, deixa ele te cortar, anda mais devagar, só isso. E reze para Deus para ele não ficar chateado. Porque as coisas, quem olha vídeo no YouTube e vê determinadas coisas, fala, não acredito nisso. Porque está difícil. A violência está muito grande. A mistura, a confusão. Lembra da confusão? A confusão está aí. Muito bem. Depois haverá falsos profetas aqui. Os falsos profetas são quem? Aqueles seres que estão encarnados, que tem que estar encarnado, que seguem os falsos cristos que podem estar encarnados ou não, mas já vieram predeterminados, dominados e preparados. O que eles fazem? Eles têm que arrebanhar a maior quantidade de pessoas para o seu rebanho. A maior quantidade. E garantir que com essa maior quantidade, além do dinheiro, do materialismo, eles vão ganhar um poder. E o poder vai migrar através de quê? Com muita gente ali de baixo? Para a política. Dominação. Dominação. Lembra da dominação? Dominação. Vamos lá para o item 6. O item 6, ele vai falar para a gente que eles chegaram e que é muita perversidade, é muita confusão. E o amor de muitos esfriarão. É o que nós estamos também em prática. Eles chegam, nos contaminam com a maldade, né? E diz assim, muito ódio vai haver. E o problema do ódio, e a gente vai ver logo depois, é que o ódio, você pode ter ódio de quem é ruim. E você diz, mas ele é ruim. Mas se você tem ódio, você também é. Então tem que ter muito cuidado. Quando você vê a maldade, tenta não colocar o seu coração naquela sintonia. Vira, não vê mais, ou vira a mente para uma prece de piedade. E o sétimo? O sétimo nos diz que, então, o evangelho será pregado em todos os lugares. Olha que coisa linda. Esse não chegou ainda. Esse não chegou. Esse está começando, mas ele é do mundo de regeneração, principalmente. Onde as pessoas, e aí nós falamos dos espíritas, que são espíritas que estão tendo a oportunidade de aprender, que não se esqueçam da essência. Por quê? Porque esse processo pode nos garantir ficar na regeneração e ser trabalhadores do Cristo no processo de expansão da espiritualidade. Ok. Agora vamos ver, antes da Grace entrar, rapidinho aqui, o item 3. Características de quem vai e quem fica. Você encontra o texto completo, eu não vou nem ler isso aqui, só o que está em vermelho, na Gênesis, um dos livros do Espiritismo, a Geração Nova, capítulo 18, item 33. Estão vários itens, mas o 33 específico ele diz: a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Olha só. Não exige a renovação integral. Não. Se fosse isso, vocês não seriam expiação em provas.
tá? Basta uma modificação em sua disposição moral, desejo de ser melhor. Tem os vícios, tem o erro, tem o mal ainda, mas tem o desejo de sair daquilo, luta, se arrepende, fica triste, fica frustrado, fica às vezes até com raiva de si mesmo, mas luta, tem uma vontade enorme de ser melhor e tenta achar os meios para isso. Pronto, regeneração. Quem vai, quem fica aqui? Tem alguém que vai? Ó. Então, diz assim, porque uma pessoa pode se melhorar, mas o efeito disso é pequeno. Mas ele fala, quando você está na regeneração, são muitos, tem aqueles ainda que têm a maldade, mas tem tantos falando do bem, tentando fazer, que contamina de uma forma positiva todo mundo. O crescimento é muito mais rápido. E aí, no Evangelho, você encontra a mensagem de Santo Agostinho, que ele diz assim, tem 4 características que nós temos que vencer. Não total, mas ter a disposição de vencer. O ódio, não podemos ter ódio daquele que é mau. Porque se nós fizermos isso é porque nós somos mal também. Isso é muito difícil de entender. Mas tem que compreender isso. E se você sente isso, comece a fazer prece, desvie o olhar, pense em outra coisa, abra um livro, vai mudando essa maneira de pensar. As paixões, que tem um lado positivo, mas aqui ele está falando das paixões como uma coisa de vício, de instinto, tem que ser deixada para trás. Totalmente não, porque você está em processo de mudança. A inveja, porque a inveja é perigoso. O orgulho também não é vencer, não tem mais orgulho, também não estaria aqui, já seria um outro nível. Aqui nós estamos falando de disposição de sair disso em direção a. Esses são os processos que nos vão garantir estar no mundo Terra, um planeta de regeneração. Eu gastei um bom tempo, mas a gente tem tempo ainda, porque começou um pouquinho mais tarde, né? Da minha esposa poder trazer aqui para nós o fechamento que vai falar da casa espírita, né? As belezas que tem a casa espírita e o que nós espíritos temos que fazer conosco mesmo. Não tomei nenhuma agulha, mas essa aqui eu sei que é a minha. Já. Consegue tudo aí? Não, pode pôr só para mim o início, por favor? Da irmã Sidufo. Isso. Gente, aqui ela nos informou, né? Fez uma breve síntese, né, das características do mundo de regeneração e de nós todos, tenho muita certeza, todos nós estaremos lá, juntos, firmes no propósito de nos melhorarmos, né? E agora, falando em relação à casa espírita, o plano espiritual tem se preocupado muito com a nossa responsabilidade. Não que o espiritismo seja melhor do que qualquer outra religião, mas nós, por termos essas informações que nos é dada através dos espíritos, nós temos um olhar diferenciado, que nos favorece muito na relação de até nós sermos esses candidatos ao plano de regeneração. E para falar desses aspectos, vou ser breve, não vou me delongar muito, mas eu gostaria de falar de um espírito que é muito, particularmente eu tenho um carinho profundo, tenho uma identificação muito grande com esse espírito, se chama Irmã Sidufo. Ela está ali, ela era uma jovem que nasceu na França, né? E ela nasceu em 1841. Ela era de uma família nobre, tá? De pessoas, famílias muito ricas, tudo. E essa mocinha, ela muito jovenzinha, adolescente, começou a ter umas desmaios, umas ideias, ouvia vozes, tudo. Então, os pais dela pensaram que ela estava sendo com alguma perturbação, alguma coisa assim, até que coincidiu com a época de Kardec, com os primeiros momentos do espiritismo, e o pai, uma pessoa muito culta, né, decidiu levar para conversar com Kardec. E chegou lá, foi identificado que, na verdade, ela tinha uma mediunidade um potencial mediúnico muito importante. E essa menina começou desde muito jovenzinha
a trabalhar arduamente com Kardec. Ela foi uma das grandes colaboradoras em todo o processo de codificação do Kardec. E, ao desencarnar, ela continua lá, firme, até hoje. Ela é uma grande trabalhadora e tem nos ofertado grandes obras a nível de literatura, e sempre com carinho profundo. Eu já vim acompanhando todos os livros dela, né? Até tem um livro muito bonito que me rendeu até um apelido do pai José, que chama Laços de Afeto, que foi um dos primeiros que eu li dela, que eu me apaixonei por ela. Leiam, é muito bonito o livro dela. E ela vem trazendo outras obras, hoje especificamente, para falar. Muda, por favor, Luiz. Nós vamos falar. Ah, tá. Ela vem falando do espiritismo fora e por dentro. Ela vem nos dando uma orientação muito bonita. O importante, o que eu acho muito bonito na Irmã Cidufo, é que ela traz uma realidade para nós. Olha, nós somos isso, nós estamos nesse patamar, nós precisamos estar alerta para a nossa realidade, mas ela sempre nos oferece um caminho a seguir. Ela só nos joga aquela informação e você que dê um jeito de se organizar. Ela mostra a realidade e fala, olha, mas quem sabe esse caminho aqui é uma boa opção para se seguir, né? Sempre respeitando o nosso livre-arbítrio, né? E a Irmã Cidufo, ela tem um livro que chama Mereça Ser Feliz, uma obra belíssima, em que ela relata, juntamente com Eurípides Barçanufo, que nós já até tivemos oportunidade de falar aqui também, é um grande espírito que viveu aqui entre nós. Ele é coordenador de um hospital no plano espiritual que se chama Hospital Esperança, e a Irmã Cidufo é uma das trabalhadoras da equipe dele. E a Irmã se vem, nesse livro Mereça Ser Feliz, nos trazendo informação que há um tempo atrás o Eurípides Barçanufo reuniu 100 espíritos para um curso, um conclave. Eu não estou lembrando bem de quantos dias, não sei se foram 20 dias, exclusivamente com o objetivo de orientar esses 100 espíritos que foram convidados lá para participar, para trazer orientações para nós espíritas, gente, focando muito nós espíritas, sobretudo os dirigentes. O Antônio, o Luiz, todos aqui que têm os palestrantes, todos que, de alguma forma, nós influenciamos. A hora que nós estamos aqui na frente, de alguma forma, a gente influencia pessoas, né? E, então, o Eurípides Barçanufo convocou esses espíritos trazendo uma mensagem muito bonita, uma preocupação muito séria que estava sendo observada, né? De quê? Da questão como nós estamos agindo dentro da casa espírita, sobretudo nós, os dirigentes, que conduzimos outras pessoas, que influenciamos, né? E aí, Eurípides Barçanufo, com um coração amabilíssimo, uma pessoa com um espírito imensamente dócil, ele vem nos falando sobre a pedagogia educacional de Jesus, que é muito bonita. Então, ele começa, tem a fala dele inicial, ele começa falando o seguinte: irmãos, Jesus seja a nossa inspiração. Aí ele fala, a proposta educacional de Jesus tem por objetivo a felicidade, e sua pedagogia assenta-se no amor e na esperança. Então, gente, olha que bonito, nós viemos, Jesus fala isso, nós estamos aqui na Terra para nós sermos felizes. Nós não viemos aqui para sofrer, sabe? As provas que nós temos que passar, sim, nós vamos ter sofrimento, dores, mas o nosso objetivo final é nós sermos felizes, né? E ele ainda fala da pedagogia, assenta-se no amor e na esperança. Mais à frente, no texto que eu não vou ler, não tem tempo para nós lermos todo, ele diz o seguinte, que essa felicidade que Jesus nos oferta, e ele diz que todos nós somos todos mesmo, desde aquele espírito que está ainda
ainda não ter uma compreensão de qual o papel dele aqui na Terra, contra os mais, já mais espiritualizados, todos nós temos o mesmo destino. Essa felicidade que Jesus nos oferece, nós vamos lembrar quantas vezes ele falou isso, quando ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Esse é o capítulo mais lindo que eu acho dele, porque ele nos chama de braços abertos, né? Que eu vos aliviarei. Mas ele não fala assim, vem que eu vou te abraçar, vou te consolar. Até uma fazia muito isso comigo. Às vezes eu estava sofrendo, acabava ela vinha, me abraçava, resolvia a minha vida ali com um abraço. Mas Jesus, ele fala, eu vou te abraçar tudo, mas você precisa seguir as minhas leis, o meu jugo é leve, né? Então, ele fala, ele tinha as leis dele, ele dava, ele falava, não é só, ele Jesus, o amor dele imenso, mas é justo também. Se você quer ser aliviado, você quer ter todo, ser merecedor de todo esse amor, toda essa felicidade que Jesus nos oferta, mas nós temos que fazer a nossa parte, né, gente? A gente não pode esperar que outros façam por nós, é conquista pessoal de cada um. E, então, lembrando, Jesus tem tantas outras passagens dele que ele nos oferece essa felicidade, né? Só que essa tal felicidade não vai bater na nossa porta, eu estou aqui, não. Nós precisamos conquistar isso, né? E aí, nesse conclave lá dos espíritos, vem a preocupação de Eurípides Barçanufo e sua equipe ao ver tantos equívocos acontecendo. E aí, então, é muito interessante que na equipe do Eurípides Barçanufo tem a Maria Modesto, o doutor Inácio Pereira, que são espíritos assim, trabalhadores de Uberaba, que eles tinham um hospital psiquiátrico em Uberaba, e eles são muito pessoas assim, muito alegres, muito brincalhonas. Tudo dia Maria Modesta, até numa uma parte que ela faz nesse livro, ela fala assim, ela é muito assim, muito sincera. Ela fala as coisas ali, ó, tem que falar, fala, mas ao mesmo tempo ela fala com amor. Ela não é cheia de nhenhenhê, não. Ela fala, mas fala, olha, gente, eu estou falando isso para o bem de vocês. E uma hora ela fala, por favor, espíritas, abram o olho. Cuidado, ela fala, uma das coisas mais que ela bate é o nosso orgulho. Ela fala, olha, vocês têm que observar isso, têm que trabalhar isso, né? E ela fala ainda, sabe por quê? Porque aqui eles recebem espíritos, né? Sobretudo de religiosos, né? E que chegam lá falidos. E ela fala, olha, a ala dos espíritas aqui está superlotado. Ela fala, eu não tenho mais aonde enfiar. E ela não fala, né, só dos espíritas que vêm eventualmente tomar um passe, esses palestras, não. Espíritas que estão na casa espírita há 40 anos, 50 anos, que fazem palestras, que fazem trabalhos sociais, fazem campanha do quilo, que fazem reuniões mediúnicas, que trabalham com toda a dedicação na casa espíritas, e mesmo assim, para surpresa, chegam lá, nossa, eu trabalhei, fiz tantas coisas, né? Tantos labores dentro da casa espírita, e chega lá na condição de falidos. Ela tem casos, nesse livro tem casos muito interessantes de presidentes de casas espíritas, trabalhando mais de 40 anos, e chegam lá na condição de falidos. E aí, não assim totalmente, porque cada vez que alguém promove um trabalho, seja qual for na casa espírita, ajuda outras pessoas, não ajuda? Se a gente faz uma campanha do quilo, a gente não ajuda. Se faz um trabalho de evangelização, faz a distribuição de cesta, promove um curso, se promove uma palestra, sempre agrega algo de bom em alguém. Mas tem que ser lembrado, né? Às vezes a gente consegue até trazer poucas ou muitas pessoas, mas e a gente mesmo? Quando é esse olhar que nós temos que ter para a gente. É por isso que eles falam, o Eurípides Barçanufo fala da importância do espiritismo, que nós espíritas estamos vivendo muito ao espiritismo corpóreo. Palavras dele, não é a igreja que está falando. Ó. Ele fala aqui, ó, existem trabalhadores, né, que passam anos
ou a própria existência nessa condição de espiritismo por fora, entregues a posturas pudicas, sem renovar o sentimento. Olha, esse aqui a gente calça a carapuça, gente, olha só, evitando o mal, mas nem sempre com desejo real de se afastar dele. Isso não acontece muito com a gente. Olha, eu não quero isso, que eu sei que é mal, pega mal, isso não é uma boa conduta, tudo. Mas a gente fica com a peninha, né? De largar os nossos vícios, né? De pequeno ou grande, a gente nem faz, mas que pena, se ninguém visse, se não fosse uma coisa assim meio escandalosa, a gente fazia, né? Feliz da vida, né? Mas não, a gente já tem essa consciência. Mas, então, é isso que a gente precisa trabalhar dentro de nós. É a gente com a gente mesmo. Não é a gente só por fora para fazer tantas coisas. Então, o Renda coloca muito bem isso, a forma e a essência. O que nós fazemos, o que nós estamos fazendo agora é forma. Estamos aqui fazendo uma palestra, vamos fazer um trabalho bonito de confraternização, tudo isso é forma. A verdadeira essência está dentro de nós. A gente sozinho. E, sobretudo, a Maria Modesta bate muito na questão do orgulho, falando que espírita tem tido uma postura tão orgulhosa que até o espírita gosta de falar, eu tenho orgulho de ser humilde. Sabe, essas coisas, pilar de homem. Ele quer que se faz aquela carinha de humilde e tal, e tem até orgulho de ser humilde. Então, é feio isso. Então, a gente tem que olhar para a gente com muita serenidade. Vem a parte boa da irmã Cidufor. Ela traz essa informação, coloca a gente numa situação de cheque, né? Fala, olha o que você está fazendo. Mas ela fala com toda doçura, tem jeito. Você não precisa ficar para baixo, porque você ainda não chegou nesse patamar de quando você faz a autoanálise, quando se olha no espelho, é hora que a gente fica com vergonha, né, das nossas atitudes, né? Ela fala, tem jeito. A primeira coisa que tem que é trabalhar o nosso auto-amor. O que é auto-amor, gente? Quando a gente ama uma pessoa e a gente vê essa pessoa numa situação equivocada, o que a gente faz? A gente acolhe, a gente, sabe, oferece um ombro amigo, a gente oferece opções para aquela pessoa, procura com carinho. Vamos imaginar, você tem um filho que está numa situação muito equivocada, você não quer, não vai desprezar seu filho, não vai, mas você vai chegar junto, o que você puder trazer aquele filho, né, para um caminho de serenidade, de compreensão, e isso a irmã Cidufor fala, nos orienta, que nós façamos conosco. O que ela sugere? Que nós olhemos, no momento da nossa vida, fica até a sugestão para a gente fazer isso. Que a gente saia da gente mesmo, está ali a Grace, no seu dia a dia, eu tive alguns momentos, saio, fica aqui, ó, de cima, como observador, olhando as minhas atitudes. Olhando, um olhar a si mesmo não é nem crítico, olhando o que eu faço, o que cada um faz. E aí, tem hora que a gente vai ficar triste de ver, né? Ainda faço isso, sabe? Poxa, eu não gostaria de fazer mais isso e eu ainda faço. E o que ela sugere? A partir do momento que você observa as suas sombras, as nossas sombras que nós observamos, nós devemos fazer o quê? Acolher, nos acolher. De vez ficar com vergonha, eu não quero, acabou, não vou merecer ficar no planeta de regeneração, não. É aí que entra a humildade, é da gente admitir. Eu ainda faço essas coisas. Mas o que, Grace, que você pode fazer por você mesmo? Você sabe que você faz isso. Você sabe que você tem esse pensamento. Que chato, né? Eu falei com vocês, 21 anos depois do início que nós ajudamos a fundar essa casa, tem coisas que eu ainda não consegui mudar. Mas quantas coisas boas também que já venci, né? Então, a gente tem que aprender a celebrar as nossas pequenas e grandes conquistas. Nós temos que ter, isso é amorosidade, porque às vezes ele fala assim, não pode ter auto-amor em nome de ser muito humilde, não. Auto-amor é você ter autorrespeito. Quando você se respeita, você não quer
sabe? Ser uma pessoa negativa, uma pessoa invejosa, uma pessoa maldosa, uma pessoa maledicente. Aquela pessoa que às vezes está olhando para você assim, né? Já viu o olhar de pessoa que é invejosa, que é maldosa? Ela olha assim, né, para a pessoa, né? Você entende no olhar, aquele olhar que suja, né? O outro. A gente precisa ter beleza no nosso olhar, pureza no nosso sentimento e olhar para nós. O que isso eu preciso ainda? Não vou conseguir de uma hora para outra, e talvez nem numa encarnação, mas de nós já termos consciência que nós precisamos mudar é o nosso primeiro passo. Né? É o primeiro passo, é admitir, é não fingir, eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, não. Eu posso até morrer ainda com problemas, mas com consciência de que eu tenho as minhas dificuldades e que eu preciso resolvê-las e ter boa vontade de se empenhar nisso, né? E lembrando as palavras do Kardec, ele fala lá, reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Hoje não deu, hoje não foi um bom dia, hoje eu escorreguei, eu caí, eu vou ficar caído lá, não, eu sou assim mesmo, não. O brasileiro é assim, né? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e tente outra vez. Hermance Dufour fala, recomeçar é uma palavra-chave, tantas vezes quanto se fizer necessário. Tá? Tomara, Deus, que nós não precisemos ter tantas vezes, né? Mas se for preciso que seja, nunca desistir da gente mesmo. Então, meus amigos, a mensagem agora final foi para nós espíritas, né? Depois vou passar para a Thelma essas literaturas, Thelma. Quem se tiver interesse, que é tanta ternura que ela fala conosco, mostrando a nossa realidade e dando dicas que você pode, a gente pode. Nós temos aí a espiritualidade de braços abertos. Jesus falava isso, né? Vinde a mim, é só a gente querer se dispor a ter essa ajuda, se a gente sozinho não está conseguindo, a ajuda espiritual vem, a ajuda dos amigos encarnados vem, sempre tem um ombro amigo, uma pessoa que nos acolhe, né? Basta com que a gente se ponha à disposição, ter a boa vontade para recomeçar. Então, que a mensagem de hoje, nesses 21 anos, que comece um novo ciclo, né? Que para todos nós, de reflexão, de respeito por nós mesmos. Né? Hoje, chegou a hora não entrar em sintonia com o mal, quando vê uma notícia ruim, desliga daquilo, muda o pensamento. Pensamentos negativos vêm, nós temos, não adianta falar, não vou pensar em mais nada ruim. Vem a nossa mente. Qual é a proposta? Chico Xavier já falava isso e tantos outros. Né? Chico Xavier tinha aquela receitinha, né, que a mãe dele ensinou, né, quando quisesse for falar algo que você sabe que vai magoar, põe um gole de água na boca, né, e deixa ali, não fale, né. O Emmanuel fala, quando vier um pensamento negativo, o que a gente deve fazer? Substitua imediatamente. Não adianta a gente pensar que eu vou ser, só porque eu sei disso, eu não vou, você quer a pessoa serena 24 horas, não. Chegou o pensamento negativo na nossa mente, eu não quero mais isso. Não entre em sintonia. Faça uma prece, conforme ela falou, muda, ouça uma música bonita, procure uma pessoa para conversar, não deixar aquilo ir crescendo dentro de nós e nem compactuar com o mal, com a violência, com a separatividade. São todos tópicos, né, que foram falados aí, que são eletivos para que nós fiquemos aqui todos juntos, né? Como diz, ninguém larga a mão de ninguém, nós estaremos juntos, se Deus quiser. Continuaremos juntos, né? Nós continuaremos juntos no planeta de regeneração e lembrando que bom, lá na casinha, né, nós nos ajudamos, né? A estarmos aqui com essa boa vontade, já no outro patamar, que quando estivermos na regeneração,
esse mal que ainda que nos açoita tanto, que nos chama tantas vezes, né, que está ainda dentro de nós, já vai estar bem aliviado, né? Já vai estar o bem já querendo, ainda vai estar meio a meio ali, mas já o bem bem forte dentro de nós, nos puxando para o lado bom, né, meus queridos amigos? E que Deus nos abençoe. Que Nossa Mãe Santíssima esteja sempre nos incluindo, e os bons mentores dessa casa continuem nos plasmando toda essa aura de amor, para que nós possamos juntos merecermos um mundo de regeneração. É isso, meus queridos. Um abraço no coração de cada um e que os bons espíritos continuem nos acompanhando nas nossas festividades, né? E que cada ano que passa, que nós possamos olhar. O ano passado, do ano passado para cá, eu já melhorei. Poucas ou muitas, quem sabe, né? Coisas, né? O importante é a gente não estacionar, é a gente ter a plena certeza, nós não estamos sós. Nunca, em momento algum. É isso. Então, agora, passar para a Thelma, né, Thelma? Você que vai encerrar aqui? Você vai falar? Então, não, você vai encerrar aqui? Não. Então, vamos passar para a Thelma, que pôr o banquinho para ela, que realeza precisa de um troninho, né, gente? Vê como que eu fico alto. Olha, eu queria ser desse tamanho, gente. Eu sou anti-chapéu, que eu queria tanto ser alta, eu sou baixinha também. Mas eu sou mais. É. Mas eu. Vai ter do banquinho. Então, juntando as orientações, né, a palestra do Royal e a da Grace, são assuntos pertinentes, muito necessários para todos nós, nesses momentos de final de ciclo, né? E eu só queria comentar sobre um capítulo que eu acho de fundamental importância nós entendermos, que é o capítulo 17 do Evangelho, que é o sede perfeito, né? E no sede perfeito, gente, tem um item que é o dever. Se não me engano, é o item 5, eu não me recordo. Mas quando ele fala dever, nós encontramos um trechinho ali que ele diz assim: o dever é o mais belo laurel da razão. Laurel significa um prêmio, um troféu. Então vamos pensar assim: depois que Deus, Jesus, a espiritualidade maior, que nós não sabemos nada sobre isso, quando nós saímos da fase dos instintos e recebemos o raciocínio contínuo, nós adquirimos a condição de raciocinar, de pensar, termos o livre-arbítrio. Nós aprendemos a fazer isso. E com o tempo nós estamos crescendo, 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 estamos ainda, infelizmente, ou não nessa fase, porque eu gosto de brincar nas aulas, em relação ao Cristo, nós nascemos antes de ontem, né? Mas nós estamos no ponto certo. Os nossos defeitos fazem parte, mas precisamos deixar as viciações sobre os nossos defeitos. Então, quando ele fala sobre o dever, olha que importância que Deus dá para nós, porque ele nos colocou a centelha divina, com todos os princípios que ele tem, e precisamos desenvolver. E quando ele fala em o dever é o mais belo laurel da razão, significa o seguinte: enquanto animais instintivos, animal não tem dever nenhum. Eles não pensam, não têm raciocínio, não têm obrigações, são instintos. Mas o ser humano tem, nós somos a obra-prima de Deus.
Por quê? Porque temos os princípios dele. Então, o dever faz parte da nossa rotina. Tudo isso que foi comentado, tudo isso que se fala em palestra, que assistimos lives, lemos muitos livros, sobretudo Emmanuel, Irmãs do Povo. Então, o que nós temos que pensar, assim, no fundo do coração das nossas mentes, sobretudo com o coração, é que nós precisamos trabalhar e sermos co-criadores com Deus. Co-criadores com Deus. Ou seja, fazer brotar essas sementinhas da centelha divina, né? E irmos crescendo cada vez mais com vontade, com abnegação, que a abnegação seria assim, aquela caridade cristã realmente, a entrega de nós mesmos, né? A abnegação é além do dever. A abnegação vai além do dever, porque é uma entrega total por amor ao próximo. Então, tudo isso nós vamos aprendendo vagarosamente, mas nós precisamos de uma chave. Como é que se chama a chave mesmo que abre o baú? Você lembra? Os alunos lembram como é que se chama a chave que abre o baú? É a dedicação. A dedicação, né? A dedicação vai abrir o baú, a boa vontade. A boa vontade abre o baú para nós nos enxergarmos que nós precisamos sim nos conhecer, precisamos conhecer as nossas verdades aqui, termos sinceridade sobre a nosso respeito mesmo diante de Jesus, que governa o nosso planeta, e trabalhar com Jesus. Nós precisamos trabalhar. E já que tem um jovem bonitinho, lindo aqui, de um olhar lindo, a nossa doutrina espírita, querido, ela está nas mãos de vocês. Cadê as meninas aqui da Aline e do Paulo? Está nas mãos dos jovens a continuidade das nossas doutrinas. Então, é um prazer ver jovenzinhos, né, ver essas vontades que tem brotando no coração, porque nós temos umas idades aí meio delicadas, né? Principalmente os de cabelo branco. Então, os jovens bonitinhos que têm esse coração, a minha boa vontade de estar aqui, é uma gratificação. Ontem até recebi um prêmiozinho da minha neta, antes de ontem, a Betina. Ela falou assim, você viu que eu coloquei ela no grupo, né? Vó, eu queria tanto ir, o que é isso? Eu falei, aniversário da casinha, que eu coloquei agora no Amigos e Irmãos, né? Começou a perguntar, falar um monte de coisa. Aí, mas ela queria estar aqui agora para participar dos 21 anos da casinha, né? Tem 12 anos, 13, desculpa, tem 13 anos. Então, a vontade já está brotando ali, como, sabe, com toda a força, é isso que nós precisamos. Então, essa boa vontade, eu esqueci o seu nome? Vitor. Essa boa vontade do Vitor tem que vir, como no caso das meninas ali da Letícia, da Paola, das crianças ali da Aline, são jovenzinhas, da Manu, né, a filha da Keila, porque são os jovens que vão precisar da continuidade. Que vocês tenham bastante força no coração para poder alavancar a nossa doutrina para que ela não caia, né? Mas com certeza vocês estão sendo conduzidos por Jesus, né? Porque é assim que ele quer que aconteça. Então eu gostaria que agora todos nós fechássemos os nossos olhos e fizéssemos do fundo do coração a oração que Jesus nos entregou, né? Que é um roteiro de vida realmente, para nós encerrarmos essa festinha, que agora é uma festona, festinha é depois, quando somos convidados, algumas coisas, nosso leitinho, mas nós vamos agora agradecer do fundo do coração essa festança, né, da espiritualidade que está aqui conosco e fazendo também jus à idade da casinha. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.
Que Jesus sempre esteja conosco e que nós estejamos sempre com Jesus. Que assim seja, Senhor. Obrigada, pessoal.